Qual o seu nome completo? Edinaldo de Souza. Quando foi construída a primeira igreja batista e quem foi seu primeiro pastor? Em 2006 foi propriamente organizada como igreja, né? Antes era Congregação Batista aqui em Jaicós. E o primeiro pastor que esteve aqui, propriamente à frente do trabalho, foi o pastor Neiron Marcolino de Oliveira. E nós estamos agora, então, dando continuidade. Quantos membros possui a igreja atualmente? Nós estamos na faixa de 42 membros e alguns congregados, né? Cerca de 30 congregados e pessoas que estão conosco constantemente aí, apoiando. O que é necessário para se tornar pastor da primeira igreja batista? Aí vem uma série de coisas, né? Primeiro, depois de sentir o chamado de Deus para o ministério, né? A gente precisa ingressar num seminário, um seminário teológico batista, onde a gente passa 4 anos cursando ali teologia, e ao concluir, então, a gente enfrenta um concílio composto por vários pastores, onde depois de passar por uma série de perguntas referente à área da igreja, do ministério, então a gente é aprovado ou não, né? Sendo aprovado para o ministério, depois é consagrado então ao ministério pastoral e assume então uma frente de trabalho, uma igreja, né? E cumpre, então procura, aliás, cumprir o ministério confiado pelo Senhor. Isto no período de 4 anos a gente enfrenta lá e depois é o ministério o quanto tempo o Senhor Deus permitir. Quais são as doutrinas da igreja? Nós temos as doutrinas, uma delas é a fidelidade à Bíblia Sagrada, né? A vida de oração, a vida de dedicação a Deus. Nós não temos regras propriamente, sacramentos, algo a cumprir, mas as doutrinas da igreja nós procuramos seguir fielmente, né, conforme, tendo como base a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. O que é necessário para fazer parte dos membros da Igreja Batista? A necessidade aí de, primeiro, um novo nascimento, nascer de novo, converter-se, né, arrepender-se de seus pecados e depois de crer em Jesus, aí sim que a pessoa é batizado, então tornando-se assim membro da igreja propriamente dito. Segundo sua religião, a igreja pode salvar alguém? Não, nós temos ensinado que fora de Cristo não há salvação, em nenhum outro há salvação. Atos 4:12 diz isso. Também, então, é só através de Jesus é que nós somos salvos. Como sua religião vê a morte? A morte é algo que todos nós temos que passar pela morte física. É a consequência do pecado, né? O salário do pecado é a morte. E, então todos terão que passar pela morte física. E nós vemos então a outra morte, que é a morte espiritual, que é a separação por completo de Deus depois desta vida. Então a pessoa que não nasceu de novo, não creu em Jesus como Salvador nesta vida, então não há oportunidade de salvar-se em outra vida. Por que a sua igreja não há imagens de santos? Bem, primeiro porque a própria Bíblia não dá ênfase à adoração, à veneração de quem quer que seja, porque santo, segundo a Bíblia, é separado. Então nós somos separados do pecado. Então não podemos compactuar com as coisas do mundo, e o próprio apóstolo São Pedro diz:
sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, a ordem de Deus que ele repassa é que podemos alcançar a santidade, sim, através de Jesus Cristo. O que é ser evangélico? Ser evangélico significa propriamente, então, depois de romper com outras ideias, outras crenças, então assumir o compromisso realmente de defender a bandeira de Jesus Cristo, né, como o único Salvador, o único Senhor de nossas vidas. Como sua religião vê a homossexualidade? Nós procuramos ver valorizando, admirando propriamente a pessoa em si, não as suas práticas. Nós não admiramos, não podemos admitir, certamente não somos homofóbicos, nada disso, mas nós amamos a pessoa, mas não as suas práticas. É o mesmo que Deus faz. Ele ama o pecador, mas não apoia o pecado do ser humano. Que mensagem o Senhor pode dar para a população jaicoense? A população jaicoense precisa, mais do que nunca, ter como centro de suas vidas Jesus Cristo. E olhando então para Jesus como o único exemplo de fé, o único exemplo a ser seguido, e além do mais, o povo jaicoense precisa viver em paz, precisa deixar de lado toda a rebeldia, toda a indiferença, e precisa caminhar lado a lado uns com os outros e alegrando-se também e podendo dizer mesmo com sinceridade: sou feliz porque sou jaicoense. Estou pisando nesse torrão com toda alegria. E onde estiver, o jaicoense deve honrar a sua terra querida.